Hoje vamos falar dos erros mais comuns ao expandir ou abrir novas lojas. Eu sou Fernando Lira, senhor da Setori, me acompanhe nesse vídeo. No processo de expansão, através de aumento de loja ou criação e abertura de novas unidades, é comum a gente encontrar erros que atrasam o processo ou que não trazem para a empresa o resultado previsto ou que deveria acontecer. Vamos falar de alguns erros hoje que estamos acostumados a ver no dia a dia. Primeiro deles, a falta de planejamento. Então, o que é que acontece? Em algum momento eu imagino que eu preciso expandir minha empresa. A minha loja está ficando defasada no mercado. E ele é muito importante que a gente pense assim: a zona de conforto é um grande perigo das empresas. Eu preciso criar novas unidades. É muito importante as novas unidades. Elas trazem novas fatias de mercado, nos mantêm mais vivo dentro dessa concorrência e, ao mesmo tempo, acaba diluindo nossos custos principais. Toda vez que eu abro uma nova loja, evidentemente que parte da minha estrutura existente eu já vou usar. Então, qual o erro ou quais os erros mais comuns? Primeiro deles, eu falei anteriormente, chama-se a falta de planejamento. E o que seria isso? Eu quero abrir essa loja e automaticamente eu dei aquele despertar, tive aquela coragem e no outro dia eu já quero agir. Então como é que eu quero agir? Eu já vou atrás de um prédio e já chamo alguém para fazer aquela construção e faltou o pensar e o planejar. Eu vou expandir? Tá. Quanto de área? Qual o meu objetivo principal dessa expansão? O que é que eu vou ganhar com essa expansão? Quais os setores que eu preciso crescer a nível de espaço físico na minha loja que vão trazer mais resultado para a empresa? Então, quando eu não faço essa linha de pensamento, que seria realmente o planejar, eu começo a atropelar todos os processos, tá? Então, eu vou agindo de acordo com o que eu vou imaginando. Então, quando eu vou agindo sem pensar nos correlatos, nas ações correlatas, nas ações um pouco para frente, meu nível de erro se torna cada vez maior, porque eu vou agindo sem criar uma atmosfera de pensamentos que vai me trazer cada ponto que deve ser desenvolvido ali. Eu vou e construo a minha área de expansão e mudo o banheiro para determinado canto, mas será que eu parei e olhei como um todo o banheiro é realmente aquele local que deve estar? Esse é um ponto. Eu desenvolvi um mezanino dentro da loja, porque eu queria colocar umas salas, tá. Esse mezanino está colocado na posição certa? Ele está com o pé direito correto para que eu possa expor embaixo? Então todos esses pontos, eles estão ligados ao planejamento. Então eu costumo sempre a dizer: projetar é o melhor caminho e é o melhor custo-benefício de todo o processo. Quando eu estou projetando, eu estou planejando e eu estou conseguindo enxergar situações que vão acontecer após cada ação. Então, a falta de planejamento é um dos erros mais comuns. Aí vamos para um outro erro que também é comum. Digamos que a gente vá fazer um projeto. Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou chamar uma empresa, eu vou chamar um arquiteto, eu vou chamar alguém para projetar. Abro um parênteses e digo que, em primeiro lugar, é necessário o projetar ter um contexto geral, que vai abrigar processo de ambientação, processo de sinalização, processo arquitetônico, processo de layout funcional, para que a gente entenda o contexto como um todo. Mas digamos que eu resolvi fazer o caminho certo, que eu vou projetar. Em primeiro lugar, eu tenho muitas vezes uma ansiedade exacerbada, porque eu contrato o projeto hoje, eu queria que amanhã à tarde ele já estivesse pronto e eu queria que depois de amanhã a minha loja já estivesse pronta. E seria ótimo, mas infelizmente não é assim que funciona. A necessidade de você maturar o projeto, ela é realmente muito importante. Então, eu projetei,
eu preciso maturar, eu preciso entender, eu preciso ajustar aquele projeto. Chegou esse ponto, aí qual vem meu erro? Quando eu começo a atropelar os processos. Então, para eu ganhar tempo, eu acho que tempo sempre para mim é o fundamental e realmente é muito importante, mas às vezes tem caminhos que a gente toma que o ganho de tempo ele se torna prejuízo, porque eu estou atropelando toda uma sequência de processos. Eu ainda não defini as cores internas, eu não defini o piso, mas eu já vou aparecer um piso e eu compro o piso, eu mando colocar uma luminária sem saber exatamente quais são os corredores, porque eu quero avançar meu tempo, porque tempo para mim é dinheiro, e realmente é. Mas se eu não fizer isso em cima de um processo, né, se eu não seguir os processos, evidentemente que eu vou criar muitos retrabalhos ou até mesmo eu vou criar situações que aquele investimento não vai trazer o retorno que seria esperado por mim. Agora vamos falar de um terceiro erro muito comum: criar atalhos na execução de um planejamento ou de um projeto. Digamos que você escolheu os caminhos certos, você planejou, você projetou, você descobriu os objetivos daquela tua expansão ou mesmo da criação de uma nova loja. Você foi para a parte de projeto, discutiu e aprovou o projeto depois de alguns ajustes. E aí chega a hora final, que é a hora de executar. Eu sempre digo ao meu cliente: a hora da gente discutir, de fazer ajustes, está justamente no momento do planejamento e do projeto. Quando você aprova aquilo ali, junto com a empresa ou com a pessoa que está projetando e planejando um paralelo contigo, é a hora de você criar um processo de execução fidelizado, um projeto de execução fiel. E por que isso? Eu enxerguei a maquete do meu projeto. Eu passei algum tempo maturando e criando ajustes para esse projeto. E se quando eu vou executar o projeto, eu começo a criar atalhos, provavelmente, ou eu posso até afirmar com certeza, eu não vou enxergar aquilo que foi aprovado por mim mesmo. Então, o que seria esses atalhos? Foi definido uma cor de revestimento para uma parede, um material de revestimento para uma parede em determinada área da loja. E na hora da execução, por questões muitas vezes de uma redução de custo imediata, por questão de facilidade de execução, eu começo a modificar aquilo que está dentro do projeto. Eu tenho um revestimento X, mas eu não tenho esse, eu vou colocar um outro. Eu tenho uma luminária que foi combinada, eu resolvo mudar essa luminária porque é mais fácil, essa eu tenho aqui até em estoque, eu já vou usar essa. E eu começo a criar um processo de destruição daquilo que foi projetado. Isso é muito arriscado, isso, na maioria das vezes, traz um efeito reverso, porque eu vou transformar tudo aquilo que eu passei planejando, discutindo, ajustando e chegando a um ponto que seria o meu melhor resultado. Na hora que você for executar, obviamente pode ser que precise de alguns ajustes, que você precisa comunicar a quem está projetando e surgiu a possibilidade de uma mudança para você entender que significância ou que significado vai ter essa mudança que você está pensando. Se você for agindo e trazendo mudanças, e como eu costumo chamar, trazendo atalhos para o teu projeto, você vai simplesmente transformar aquilo que estava lá encaminhado, planejado, aprovado para uma outra situação. Então, você acaba que você perdeu seu tempo, você perdeu a sua essência de projeto, porque você criou execuções diferenciadas do que tinha sido, na verdade, acordado e tinha sido pontuado como as melhores condições. Então, ser fiel àquilo que foi planejado é o melhor caminho de você concluir todo esse processo. Eu não consigo concluir de uma maneira
sustentável, eu não consigo concluir de uma maneira que seja realmente que vá trazer uma eficaz para aquilo que a gente está buscando, se eu vou mudando cada ponto que tem por algumas pequenas conveniências. Então, presta bem atenção nisso. Planejou, projetou, seja fiel à sua execução. Esse é um ponto fundamental para que a gente minimize os erros e consiga trazer mais resultados.